Olá pessoal, boa noite. Primeira live de 2022, fazendo aqui uma breve transmissão ao vivo, no nosso horário costumeiro. Já fazia um tempinho que eu não fazia essas lives de domingo à noite, os conhecidos Van Hatten Connection, já tradicionais de muito tempo, e entrando aqui apenas para fazer esse desejo pessoalmente, diretamente para todos, de que nós tenhamos nesse ano um ano abençoado, um feliz ano novo, um feliz 2022 para você, para sua família, para todos aqueles que querem também, como eu, um Brasil melhor. Eu gravei uma mensagem fim de ano no dia 31, né, e postei nas redes. Quem me acompanha assistiu. Eu agradeço todos os comentários super positivos, muita gente desejando de volta. Então já aproveito para agradecer a todos aqueles que desejaram também um feliz ano novo nos comentários, a minha mensagem no dia 31 de dezembro, passado esse momento, né, de reflexão também, de descanso, de passar em família, de passar com os amigos, de passar com os mais próximos. Essa semana, apesar de nós estarmos em recesso, né, e até o dia 31 de janeiro segue o recesso no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eu estarei de terça até sexta-feira em Brasília, na capital federal, para poder justamente colocar em dia, né, tudo aquilo que é importante para ter um ano mais tranquilo, apesar da atribulação normal de um mandato de deputado federal, com todas as pautas no legislativo que nós vamos ter de enfrentar ao longo desse ano, e claro, também o processo eleitoral que vai se dar a partir do segundo semestre de 2022, mas os preparativos, né, já começam agora. Então, estarei em Brasília nessa primeira semana de janeiro. Na segunda, possivelmente também cumprindo algumas agendas no Rio Grande do Sul, e no final da segunda semana de janeiro eu tiro mais uns dias de descanso, um pouco menos de uma semana, e em seguida vou para a Guatemala, onde participarei de um evento internacional na Universidade Francisco Marroquim, né, no Antigua Forum. Então eu estou muito honrado, aliás, de ter recebido um convite desses, que é um convite bastante especial, né? Poucas pessoas recebem, né? E recebi ele, vou junto com o Chris Maurin do Instituto Ekton, que também já participou de outras edições. Não foi meu caso, estou indo pela primeira vez. E no retorno da Guatemala já será praticamente, já estaríamos na última semana do recesso parlamentar. Em fevereiro eu recomeço os trabalhos na Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro de 2022, uma terça-feira, coincidiu nesse ano, e nesse dia vai ser então o início do ano legislativo, da sessão legislativa de 2022 da Câmara dos Deputados, a última que terei nesse mandato, né, como deputado federal. Então, feito aqui um breve relato do que acontecerá, pelo menos na minha vida, né, ao longo do mês de janeiro. Aqueles que terão a oportunidade de tirar férias, né, ao longo do mês de janeiro, desejo bom descanso, seja no mês inteiro, seja uma semana, duas. Aqueles que precisarão, né, trabalhar, que se dediquem ao máximo no seu trabalho, para depois terem também as tão merecidas férias, né, tão merecido período de descanso. Eu realmente quero aqui desejar mais uma vez a todos, de coração, né, um ano em que cada um dos que me acompanham tenha a consciência, né, reforçada de que depende de cada um de nós o futuro do Brasil, e que nós precisamos reforçar as bancadas nos legislativos, tanto na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas dos Estados e também no Senado da República. Né, um ano de eleição, a gente trata muito entre amigos, né, e com os familiares, e também nas redes sociais, das eleições presidenciais, e nos estados para os governos, né, para o governo dos respectivos estados da federação, mas a gente muitas vezes esquece a importância de uma eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado da República. Vamos tentar então reforçar esse entendimento da necessidade de a gente ter melhores parlamentares,
né, muitas coisas que não são possíveis realizar, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado da República, seja nas Assembleias Legislativas, elas decorrem, né, essa impossibilidade de realizar certas coisas da baixa qualidade dos representantes parlamentares e muitas vezes da falta de compromisso com aquilo que defenderam nas campanhas eleitorais. Eu vi muita gente, infelizmente, se elegendo deputado, chegando em Brasília com uma bandeira e ao longo do seu mandato se preocupar mais com a reeleição do que com aquilo que prometeu na campanha anterior. Então, eu aqui quero reforçar essa necessidade que nós temos de ampliar o número de parlamentares, como os 8 hoje que integram a bancada do Partido Novo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma bancada que é 100% alinhado com aquilo que defendeu na campanha eleitoral, que tem defendido, a despeito de tudo que acontece, né, nos bastidores da política, aquilo que nós nos comprometemos a defender como pessoas principalmente, mas também obviamente como candidatos nas eleições passadas. E quero aqui também agradecer a todos que têm apoiado essa coerência, né? Independentemente de governo, independentemente de oposição, nossa postura de independência e, portanto, de coerência com os princípios e valores tem sido aplaudida por muitas pessoas. Eu agradeço, né, pela motivação que tem nos dado esses apoios, né, espontâneos da sociedade. Inclusive, quero aqui dizer que também fico muito decepcionado com muitas pessoas que dizem que querem um Brasil melhor, mas justificam determinadas posturas na Câmara dos Deputados apenas por serem contra ou a favor, por exemplo, do presidente Bolsonaro, né? Estão justificando determinadas posturas que vão contra, né, aqueles princípios e valores que foram defendidos na campanha eleitoral, inclusive por mim, em nome de um projeto de governo ou de um projeto de oposição a um governo. Não é assim que eu ajo, nunca agi desta forma, né? Desde quando fui vereador aqui no meu município de Dois Irmãos, depois como deputado estadual, para mim independência, coerência são fundamentais, porque governos passam, mas as ideias que nós defendemos e as leis que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, elas ficam, né? Além dos governos que passam. Não só as leis, como propostas de emenda à Constituição e assim por diante. Então eu vejo, né, infelizmente, muitas pessoas tentando justificar determinadas posturas, mas que concordam com os nossos princípios, os nossos valores. Eu acho que quem está na Câmara dos Deputados, não tenho convicção, precisa manter a fidelidade aos princípios, porque só assim nós vamos incentivar mais pessoas boas a entrarem na política. Porque se todo mundo achar que no momento em que o Marcel se elege deputado federal, vai entrar lá e vai acabar jogando o mesmo jogo que é sempre jogado, independentemente se estiver alinhado mais ao governo, mais à oposição, e no nosso caso nós sempre mantivemos essa postura de absoluta independência, no momento em que as pessoas acharem que essa tem que ser a regra, você entrar lá e ser mudado, porque pessoas que querem mudar realmente a política se interessariam por ela, se interessariam em entrar na política e ajudar a gente a mudar o jogo. Então esse é um ano fundamental, repito, para que nós tenhamos novos candidatos nas eleições a cargos proporcionais. Sem desmerecer, obviamente, a importância de termos candidatos a governo e a presidência da República. O Novo tem o seu candidato à presidência da República, Luiz Felipe Dávila, que tem todo o meu apoio. Nós temos feito uma série de atividades para levar o seu nome, uma pessoa ainda, né, no meio político não tão conhecida, apesar da sua trajetória no CLP que fundou, né, e ser um cientista político renomado no Brasil, ainda carece de mais pessoas conhecê-los, e é essa a nossa função, né? Levar o nome do Luiz Felipe Dávila Brasil afora. E também nos estados nós teremos candidatos a governador no maior número de estados possível. Nós temos, por exemplo, eu considero, e muitos de vocês eu tenho visto também, o Zema, né, o melhor governador do Brasil. Quem quiser também comentar a esse respeito aqui na live, agradeceria para corroborar isso, porque eu tenho visto muitas pessoas comentando justamente da qualidade do governo do Romeu Zema, que é o único governador hoje do Partido Novo, mas está cumprindo aquilo que ele prometeu lá atrás. Um governo sem regalias, sem privilégios, um governo que está colocando e já conseguiu colocar quase todas as contas em dia, agora está pagando os salários em dia dos funcionários públicos, coisa que os governos passados, né, e o mais recente tinha sido do PT, antes do PSDB, tinham deixado a desejar. O último governo do PT arrasou
né, o estado de Minas Gerais, e o Romeu Zema está botando o estado nos eixos e agora é pré-candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais. E teremos candidatos em outros estados. Só da bancada federal nós temos um pré-candidato já confirmado, que é o nosso deputado federal Vinícius Poit, que aliás está fazendo uma excelente campanha online aí para o dinheiro do fundão ir para cuidar da recuperação do estado da Bahia, que está sofrendo agora com graves enchentes, também algumas cidades, aliás várias, né, no estado de Minas Gerais, e outros estados sofrendo com calamidades. Enquanto isso, quase 5 bilhões para o fundão eleitoral. É inadmissível isso. Nós estamos vendo o Vinícius Poit fazer uma excelente campanha, já aderi a ela, falei sobre ela ontem também na entrevista Jovem Pan, falo agora também, se você tiver a oportunidade, faça isso, vá para o abaixo assinado criado pelo deputado Vinícius Poit, chamado Fundão Não Bahia Sim, para que o dinheiro do fundão eleitoral vá para o estado da Bahia, para combater para poder suprir as despesas criadas em virtude, né, das calamidades e tantas outras coisas que deveriam ser prioridade no Brasil e não 5 bilhões para campanhas eleitorais. E outro que ainda pende de ser confirmado, né, pelo Partido Novo local como pré-candidato, mas já passou pelo processo seletivo e também é membro da nossa bancada, é o nosso líder da bancada do Novo até o final de janeiro agora, que é o deputado Paulo Ganimi, que está, né, como pré-candidato aprovado no processo seletivo, ainda pende, portanto, de aprovação do diretório estadual. Há uma outra concorrente, Juliana Benício, que está concorrendo com ele a essa candidatura, né, de governador ou governadora do estado do Rio de Janeiro, e Paulo Ganimi e o Vinícius Poit, portanto, são os nossos dois deputados federais que estão agora nessa disputa, né, para poderem vir a ser confirmados depois nas suas convenções respectivas como candidatos a governador, tanto do estado de São Paulo, Poit, como do Rio de Janeiro, né, Paulo Ganimi. Então nós temos o governador Zema em Minas Gerais, temos os dois deputados federais que estão para ser confirmados ainda em convenção, né, como candidatos a governador nos seus estados. Todos precisam, na verdade, os candidatos ser confirmados em convenção, inclusive os demais candidatos a governo nos estados. Aqui no Rio Grande do Sul ainda o processo seletivo está aberto, em andamento, aliás foi estendido em todo o Brasil até março, e deixo aqui o convite aberto a todos aqueles que estão acompanhando essa live ou vão assistir depois, né, que se inscrevam nos processos seletivos do Partido Novo, o único partido que não usará, porque a gente nunca usou 1 centavo de dinheiro público para campanha política, que só aceita afiliados, ficha limpa, e que tem um histórico, né, de defesa na prática, né, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, onde quer que seja governo, como em Minas Gerais com Zema, ou com o Adriano Silva em Joinville, nosso prefeito do Novo lá. Nós temos uma defesa na prática, né, das ideias da liberdade, né? Para reduzir a pobreza no Brasil, nós precisamos dar mais liberdade para o cidadão, reduzir burocracia, tirar o Estado da frente e combater a corrupção. Essa grande mensagem que nós temos, e eu aqui quero também fazer essa convocação a todos os gaúchos que estão assistindo, né, que queiram participar da política de forma efetiva. Claro, pode ser também, eventualmente, por outra legenda. Há pessoas que, inclusive, né, me questionam sobre permanência ou não novo, e eu me digam então que legenda tem, né, que partido tem os mesmos atributos que o Novo tem, a começar de não usar, compromisso de não usar 1 centavo de dinheiro público em campanha eleitoral e só aceitar filiados, ficha limpa, e além do mais, o que é tão importante quanto essas duas primeiras, um histórico, né, na prática de posicionamentos dos seus representantes eleitos, tão fiel aos princípios do partido. Acho que isso é muito importante, né? Tem gente que critica posicionamento de A, de B, de filiado, aqui e ali. Isso aí é normal, qualquer partido tem pessoas que, né, falam sem estarem representando de fato os eleitores ou o posicionamento oficial do partido. Agora, aqueles que estão com mandato, como é o meu caso, eu agradeço muito, sempre tenho ouvido muitos comentários positivos. Claro que críticas também são bem-vindas, desde que construtivas, não ofensivas, né? Muitos comentários positivos acerca do meu mandato, e eu agradeço muito. Ele só é possível, esse meu mandato como deputado federal,
representando os meus eleitores, 349.855, que me fizeram deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, e representando as ideias, os princípios e valores que sempre defendi, só é possível porque há esse controle externo, né, de vocês que me acompanham pelas redes sociais, de todos aqueles que entendem que o Brasil só vai melhorar se os políticos forem cobrados, assim como me cobram. Gosto de saber que cobram outros parlamentares, e é preciso que se cobre cada vez mais cada deputado, cada senador, cada representante eleito no nosso país, deputado estadual, vereador, prefeito, para que nós tenhamos de fato um Brasil melhor. Então, muitíssimo obrigado. A Isabela aqui está me lembrando que o Espírito Santo também já tem pré-candidato aprovado pelo Novo, né, o Aridelmo Teixeira, e eu vou dizer para vocês, quem nos acompanha do Espírito Santo, o Aridelmo é fantástico. Eu conheci ele pessoalmente nas últimas eleições municipais. Obrigado, Isabela, por nos lembrar disso. E eu estive no Espírito Santo. Realmente uma pessoa incrível. E eu espero que o Estado do Espírito Santo saiba valorizar o Aridelmo, elegendo, né, governador agora em 2022. Então ele é pré-candidato aprovado pelo partido no processo seletivo. Excelente quadro, excelente pessoa, um empreendedor nato, atua muito na área da educação, tem um perfil assim fantástico, inovador, vai realmente ajudar muito o Estado do Espírito Santo, e eu quero desejar a ele todo o sucesso. Aproveitando aqui algumas perguntas, né? Eu acabei de ver uma aqui do Fábio Zopello. Marcel, por que o Zema não pode ser candidato a presidente? Fábio, ele pode, claro que pode, mas se ele for candidato à presidência da República, ele não pode concorrer à reeleição em Minas Gerais. Ele mesmo tem dito que ele quer aproveitar os próximos 4 anos para entregar mais resultados, né, positivos. Ele esteve administrando uma massa falida até agora, e mesmo assim conseguiu apresentar vários resultados positivos, tanto na área pública como na área privada, atraindo vários investimentos. E ele faz questão de cumprir mais 4 anos de mandato, se for obviamente reeleito, mas ao que tudo indica, né, as pesquisas são muito favoráveis a Romeu Zema, isso deve acontecer, mas óbvio, nunca se deve entrar numa campanha eleitoral de salto alto, mas ele deve ter esse sucesso nas urnas e assim poderá, nos próximos 4 anos, entregar ainda mais resultados para o povo mineiro, e depois, por que não? Em 2026, a oportunidade de ele concorrer à presidência da República ou voltar à iniciativa privada. A gente sabe que no Novo a gente também tem essa vontade inata de cada um de nós, né, de não ficar para sempre na política, não fazer carreira, apesar de que Romeu Zema também na iniciativa privada já deu e muito, né, pelo nosso país, gerou muitos empregos na sua empresa, e agora está retribuindo no setor público. Espero que ele tenha uma longa jornada nesse setor, e no setor público, né, na política, e tomara assim que ele seja em breve nosso candidato à presidência da República. Mas nesse momento ele é o candidato à reeleição, né, por Minas Gerais. Está aqui Márcia Lansnaster Neri, obrigado Márcia pelo comentário, diz que queria mais 1000 como eu na política. Pessoal, nós precisamos votar em mais pessoas que tenham esse mesmo alinhamento, né? E a gente tem visto, de novo, repito, né, que no Novo a gente tem essa garantia 100% é impossível, né? Mas a gente tem essa tendência de um alinhamento muito forte dentro dos nossos princípios e valores, e estou trabalhando muito fortemente para que tenhamos mais candidatos no Rio Grande do Sul. Vários já estão aí preenchendo os nossos nominatos, estão no processo seletivo, e em outros estados também. Eu estou com um probleminha aqui que sempre está voltando, desculpa pessoal que eu não estou conseguindo ler tudo, até porque são muitos comentários. O Alberto desejando aqui feliz ano novo, temos que renovar esse congresso, votar nos candidatos comprometidos com o desenvolvimento e progresso da nação. Exatamente, Alberto. Que bom começar otimista desse jeito, um ano como esse de 2022. Aparecida dizendo que o Zema está de parabéns. Vamos lá, o que mais? Nossa, muita gente. Não vou dar conta, pessoal. Agradeço a todos que estão mandando aqui. A Diva dizendo que se eu fosse do Rio, votaria em mim sem pestanejar. Obrigado,
Diva, mas vai ter muitos bons candidatos no Rio de Janeiro, pode ter certeza, assim como Paulo Ganimi foi eleito federal pelo Novo no Rio de Janeiro e é um excelente deputado federal. Certamente nós teremos muitos candidatos excelentes lá que vão fazer um mandato certamente ainda muito melhor do que eu consegui fazer na Câmara dos Deputados. Afinal de contas, gente com competência no processo seletivo lá do Novo no Rio de Janeiro não falta. E quem tiver interesse, procure o diretório estadual ou vá no site do Novo nacional, quem for do Rio ou de qualquer outro estado do país, para se inscrever no processo seletivo e ajudar a mudar o Brasil. A Sandra aqui me apoiando para governador do Rio Grande do Sul. Obrigado, Sandra. Mas, como eu disse ontem na entrevista para a Jovem Pan, a gente está trabalhando nesse momento com um cenário de reeleição a deputado federal. Dentro do Novo, no estado, estão cogitando, tem conversado também, eventualmente, a possibilidade, né, talvez de uma sondagem aí para o Senado, mas nesse momento quero deixar claro para todo mundo que me segue que pelo menos a tendência é, né, concorrer mais uma vez a deputado federal. E confesso para todos que estão aqui, sabem que eu sou sempre muito transparente, busco ser sempre verdadeiro, sou sempre verdadeiro nas minhas lives, né, não deixo transparecer nada que nem transparecer, muito menos digo nada que não seja real, né? E eu no final do ano, confesso para vocês, principalmente depois das votações, orçamento, fundão, aquela coisa toda, foi um período de muita desmotivação com a política, mas o período de reflexão de fim de ano foi muito importante para saber que tantas pessoas têm me apoiado e têm incentivado não só a perseverar nesse caminho, né, da política, como também a motivar outras pessoas a participar da política e me ajudar a mim e a tantos outros parlamentares, que não são poucos não, que estão buscando fazer a diferença em Brasília, né? Vamos lá. Aqui está escrito Armando, quanto ao Rio de Janeiro já definiram o candidato ao governo do estado. Não, como eu disse, ainda está em fase de definição. Você está certo, Armando, estão cotando aí o deputado Paulo Ganimi e a Juliana Benício, né? E isso é uma decisão que vai ser tomada ainda nas próximas semanas. Não sei o processo como está exatamente lá. E como eu disse, para mim é um grande orgulho ser colega do Paulo Ganimi e ver que ele tem esse grande sonho também, né, de ser governador do Rio de Janeiro, e tenho certeza que, em sendo ele o escolhido, né, teremos em qualquer candidato passando processo seletivo escolhido, sem dúvida nenhuma, teremos excelentes candidaturas pelo Partido Novo, mas pelo que eu conheço, né, do Paulo Ganimi, eu posso dizer isso aqui com toda franqueza, ele servirá muito ao estado do Rio de Janeiro como governador, se tiver enfim, o privilégio de contar com o entendimento do eleitor carioca, se for ele o escolhido a ser governador para governar o estado. Eu realmente tenho um orgulho muito grande, uma amizade grande com ele, uma pessoa fantástica. Vamos ver quem mais está falando aqui. E a Juliana, aliás, conheci ela em Niterói, apoiei ela na campanha lá, a prefeita da cidade, né? Infelizmente não logrou êxito naquela oportunidade, mas excelente quadro também do Partido Novo, e espero que em breve essa situação se defina, né? Vamos lá, eu também gostaria, mais uma pessoa aqui dizendo que gostaria de me ver governador aqui no Rio Grande do Sul, tá bom, obrigado pessoal. Para o Brasil você é melhor no Congresso Nacional, já para os gaúchos melhor como governador. Obrigado, Cícero, obrigado pelo elogio aqui. A Diva dizendo que o Rio Grande do Sul teria que me eleger como senador e torce para que isso aconteça, tá legal. Obrigado, Diva. Um abraço de Gramado, Adelar está dizendo que está lá. Aliás, o Senado realmente, independentemente do que acontecer, aqui especificamente no meu caso, né, Elaine também está na torcida, mas enfim, o Senado precisa de pessoas, de candidaturas que se comprometam com as mudanças que o Brasil precisa institucionalmente, principalmente o respeito do STF ao que diz a Constituição, né? Isso para mim é algo que está muito claro hoje. A Casa Alta, a Câmara Alta, o Senado da República é quem precisa colocar um freio, né, nos absurdos que o STF tem feito, né? É a casa que não existe poder moderador no Brasil, nem muito menos um poder que esteja acima dos outros,
né? O STF é independente, harmônico com os demais. E falta na sabatina, né, dos ministros do STF senadores que estejam mais comprometidos realmente com extrair informações dos sabatinados, como acontece, por exemplo, na sabatina nos Estados Unidos, e falta senadores também que estejam dispostos a abrirem CPIs, como a da Lava Toga, que não foi adiante, ou que abram processo de impeachment contra ministros que não cumprem aquilo que diz a Constituição. Então, a Isabela está dizendo aqui, Paulo Ganimi foi aprovado no processo seletivo do governo do Rio de Janeiro. Eu disse isso mais cedo, Isabela, obrigado pelo reforço, né? Ele realmente foi aprovado no processo seletivo para o governo do Rio de Janeiro. Né? O Marcelo falando dos agricultores, né, que estão passando uma seca histórica, toda minha solidariedade, de fato, a situação muito ruim. Leuci aqui dizendo, sou de Manaus, mas sou fã. Obrigado, Leuci, obrigado por acompanhar. Cristiane dizendo que continua comigo independentemente do que eu concorrer. Obrigado, Cristiane, obrigado mesmo, né? Seja para deputado federal, ela sugere aqui também governador. O Jones diz que o STF faz tempo que está acima de nós, deputados. É verdade, infelizmente o STF tem agido de uma forma a intervir no processo legislativo, estando acima, tentando se colocar e conseguindo muitas vezes acima dos demais poderes da República, tanto executivo como o parlamento. Mas eu, pessoalmente, nunca me deixei dobrar e sempre falei tudo o que precisava ser dito em relação a esses absurdos, né? A Rose concorda que é preciso mover o impeachment, né? Pelo menos eu digo, né? Discutir de ministro do STF, nenhum poder pode ser soberano, concordo, eles têm que estar todos juntos, né? Independentes e harmônicos entre si, né? Enfim, pessoal, era isso. Achei que ia ser uma live até mais rápida, só para desejar mesmo um feliz ano novo. Acabei aproveitando aqui para falar um pouco com vocês sobre outros assuntos. E eu agradeço a todos os que estão acompanhando essa live a esta hora no domingo. Vou buscar um pouco mais de regularidade também nas transmissões. Transmissões de domingo são sempre um momento muito gostoso para poder trocar ideias. A Juscelia dizendo que é de Parobé, que tem me seguido e fica junto comigo. Obrigado, William, dizendo que tem orgulho do mandato. Muito obrigado, William, representando aqui quando diz ele, né, os gaúchos. A Rose desejando também, Rose Bueno, um feliz ano novo. Excelente, pessoal. Muitíssimo obrigado. Contem sempre comigo. 2022, um ano que a gente precisa, né, encarar como um ano nosso. Um ano em que cada um de nós pode fazer a diferença. Né? O Mário está aí, mandando um abraço também, o Mário Queiroz. Nós temos condição de mudar o Brasil. E para isso, nós temos condições de influenciar outras pessoas, né, a votarem melhor, a escolherem melhor seus candidatos, e repito, principalmente para os legislativos, porque governos passam, leis e a Constituição ficam. E aqui o André sugerindo, fica na Câmara e depois vai para o Senado. Obrigado, André, pelo apoio e pela sugestão aí, né? E é por aí, pessoal. Obrigado de novo, uma boa noite a todos, feliz 2022, confesso que entro no ano com o pé direito, super otimista, super motivado, e espero que todos vocês, da mesma forma, estejam motivados. E para finalizar, um grande abraço meu amigo Matheus Scherelunques, que está mandando aí também sua mensagem, dizendo que é um ano de grandes desafios, e é isso mesmo que nós teremos pela frente. Grandes desafios, eles só podem ser enfrentados realmente com muita motivação, muita força, lembrando que 2020 e 2021 foram anos difíceis para todo mundo, né? Para uns um pouco mais, para uns muito mais, para uns talvez um pouco menos, mas para ninguém, ou quase ninguém, foram anos fáceis, né? 2020 e 2021 foram anos que eu considero anos que temos de ver como anos de preparo para enfrentar esse desafio de 2022, né? O que não nos mata, nos fortalece. Quero aqui, aliás, já dizer que todos aqueles que perderam suas vidas, né, pela Covid ou por outras doenças que também acabaram sendo agravadas pela falta de atendimento nesse período, ou que tiveram seus negócios fechados, tiveram problemas pessoais de toda a ordem,
toda a minha solidariedade. Esse período foi um período difícil. Eu dizia que com serenidade e responsabilidade nós venceríamos. Eu vejo já agora a luz no fim do túnel, acho que todos nós, né? A variante Ômicron aí está demonstrando isso, apesar da preocupação com a rápida disseminação dela, ela, por outro lado, tem um índice de letalidade muito menor, isso também graças à imunização, né, que nós temos hoje mundo afora, e isso, a meu ver, indica que a luz está bem acesa no fim do túnel e em breve nós estaremos saindo dessa, e 2022, por isso, tem tudo para ser, né, esse ano muito melhor do que foram os 2 anos anteriores. Tá certo, pessoal? Obrigado, boa noite, com essas palavras finais, né, de incentivo e de motivação para todos vocês que me inspiram e me motivam também todos os dias com seus elogios, com seus comentários, também com suas críticas, sempre que construtivas. Eu aqui gosto muito de ter essa proximidade com cada um de vocês. Contem comigo ao longo de todo este ano de 2022. Valeu? Obrigado, pessoal. Boa noite e uma excelente semana a todos.